Então hoje é dia 18 de maio, dia da luta antimanicomial. Essa é uma data nacional em que profissionais da área da saúde se reuniram para propor uma reforma nessa área da saúde mental. Isso ocorreu em 87, observando alguns tipos de tratamento que não eram favoráveis a essas pessoas com transtornos. Então, esses profissionais se reuniram, mas claro que muito antes disso, essa já é uma questão questionada, e com razão, claro. Por exemplo, teve Pinel, que lá em 1800, ele propôs um tratamento diferenciado, porque essas pessoas elas simplesmente ficavam alienadas da sociedade. Eram separadas, um tratamento assim que não era bom, simplesmente eram excluídas. E ele propôs algumas soluções neste sentido. Aqui no Brasil nós tivemos Anísia da Silveira, uma psiquiatra, e na época dela, inclusive, ela era a única mulher psiquiatra, e ela trabalhou no Engenho de Dentro, no Rio de Janeiro, na época de 1944. E já naquela época ela também propunha uma série de soluções para lidar com os pacientes de um jeito mais humanizado. Então propunha tratamentos com arte, passeios, que hoje a gente chama de ressocialização. Então tinha uma proposta, inclusive ela foi muito criticada na época, porque na época se tratava de formas também absurdas, tratamento de choque, e deixava a pessoa isolada, você não conversava com a pessoa, assim, não tinha um entendimento e nem uma vontade para isso. Então ela começou a humanizar, propor soluções também nessa área. E hoje em dia, isso ainda é muito questionado, assim, a questão de, por exemplo, hoje está se falando bastante, ultimamente, na questão de hospitais psiquiátricos, como se a luta antimanicomial fosse também extinguir esses hospitais, Ocorre que um hospital psiquiátrico é um lugar que deveria ser como qualquer outro hospital especializado. Por exemplo, um hospital do coração, todas as pessoas que têm problemas cardíacos vão para lá. Então, teve algum infarto, teve alguma insuficiência. Esse hospital não deve extinguir, percebe? Ele precisa existir. Assim como hospitais de câncer, hospital de gastroenterologia, problemas do estômago. A mesma coisa é o hospital psiquiátrico. Quando uma pessoa tem um surto psicótico, não é em qualquer lugar que vão conseguir lidar com essa pessoa. Até porque um surto ele pode durar horas, pode durar dias e pode durar meses, ou se for muito agudo, a pessoa pode não voltar dele. Então, por isso, a existência e a importância desse tipo de atendimento especializado nesses casos, Além de hospital psiquiátrico, tem clínicas, e também comunidades terapêuticas que atendem esses casos assim mais específicos, Inclusive a dependência química, como a gente sabe, é de 45 dias adiante para a pessoa desintoxicar daquela dependência. Então, é muito difícil conseguir tratar essa pessoa estando na sociedade, porque ela mesma vai se sabotar, mesmo ela tendo uma consciência, ela querendo parar, ela vai ter muita dificuldade. Então, muitas pessoas procuram, e é claro que isso deve ser voluntário, ela deve procurar um tratamento como esse. Os casos involuntários acontecem quando a pessoa está pondo em risco a própria vida ou pondo em risco a vida de terceiros, Então, nesse caso, a pessoa precisa ir para um hospital psiquiátrico e, de repente, ela vai precisar de um acompanhamento, Tem pessoas que recebem até benefício, o LOAS, por exemplo, um benefício porque essa pessoa ela não vai conseguir um trabalho, assim como qualquer outra deficiência que a pessoa tenha física, e aí ela pode conseguir um benefício com isso, porque na questão psiquiátrica, às vezes a pessoa ela precisa de atenção 24 horas. Então, às vezes, ela não vai ter alguém para acompanhar ela. Então, percebe? Cada caso é muito específico. Então, a gente tem que ter um olhar, um cuidado. A grande questão nisso seria a gente conseguir ter uma conscientização, conseguir esse acolhimento, Inclusive, isso tem sido feito muito em escolas, essa coisa da inclusão. Então, para a gente fazer uma inclusão, a gente precisa saber como é essa pessoa, como ela costuma funcionar. Se ela vai fazer alguma coisa assim, seja para depredar a escola, para agredir o outro, a gente vai precisar conter,
E será que esses profissionais eles vão conseguir? Eles precisam aprender. Isso precisa ser conscientizado na escola, na sociedade, né? Para que essas pessoas estejam lá integradas e sejam entendidas também no meio. Então é aí que tá, uma conscientização e, claro, né, nesses hospitais, nessas clínicas, por exemplo, teve o caso do Holocausto Brasileiro, que aconteceu em Barbacena, Minas Gerais, em que se fazia atrocidades com as pessoas, inclusive muitas morreram, acho que 60 mil ou mais morreram nesses lugares. Então, por isso que se tem um super cuidado. Será que a gente precisa de um hospital psiquiátrico? Então, precisa. A questão é, isso tem que ser humanizado, né? Tanto um hospital psiquiátrico, uma clínica, uma comunidade terapêutica. Tem lugares que são terríveis, que não tem fiscalização ou que é assim de um jeito não formalizado. Então, com isso, é claro, a gente precisa ter esse cuidado, precisa ter essa atenção. Mas não que esses lugares vão deixar de existir, né? Eles são muito úteis. A questão é que seja, claro, assim, humanizado, olhando para a pessoa a fim de integrá-la novamente à sociedade, né? A fim de que essa pessoa seja compreendida, que compreenda também o seu quadro clínico, perceba, né? Quando está prestes a ter um surto, ou mesmo que esteja, assim, que evite assim, se tratar mal, né? Evite ter problemas para si ou fazer problemas também para terceiros. Então, são questões, assim, muito diversas, como a gente costuma falar. Cada caso é um caso e precisa ter uma atenção especial. E, claro, humanizada. E esse é o principal.